Olá, nono ano. Estamos aqui de volta para a nossa segunda aula. Nós já tivemos um vídeo com a nossa primeira aula, iniciando aí com análise de conteúdo, mostrando qual o conteúdo que a gente vai estudar durante esse ano letivo. E agora vamos dar prosseguimento aí ao nosso conteúdo desse ano, né? Então vamos lá. Na semana passada a gente terminou a aula falando sobre as questões que foram passadas na folha, que vocês precisam enviar. E aí tinha 3 questões, só para relembrar, a gente tinha uma sobre globalização, né? O que é globalização, da qual você tinha a oportunidade, ou através do vídeo, daquilo que foi explicado, vocês responderem, ou pesquisando. E o que é globalização, né? Como eu falei na outra aula, você tem algumas maneiras de falar sobre globalização, desde que ela esteja mostrando essa interligação de lugares que ficou mais intensa e esse fluxo, né, que pode acontecer aí de mercadorias, pessoas, capitais, e por aí vai. Então, mas para a gente ter uma definição, uma parte, o que dizer, o que botar aí, só para vocês calcularem, acredito que vocês já fizeram, só para a gente rever, a globalização ela é o processo de intensificação da integração, né, de lugares cada vez mais distantes em tempos menores. O mundo hoje está conectado, então é esse processo de intensificação, de integração das regiões do globo terrestre, né, dos lugares distantes em tempos menores, integração política, integração econômica, integração comercial, esse processo de intensificação, de integração dos lugares distantes em tempos menores, dos lugares cada vez mais distantes em tempos cada vez menores, isso é o que forma a globalização, ok? Ou simplesmente a integração de diferentes regiões do mundo. O processo de intensificação da integração política, econômica e comercial de diferentes regiões do mundo. Isso pode ser a tua resposta. E a próxima questão estava falando sobre quais são os meios que viabilizaram esse processo chamado de globalização, né? A gente tem 2 meios aí que viabilizaram isso. Um deles é o meio de transporte, né? Ou os meios de transporte, e o outro, meio de comunicação. E aí a gente tem vários também que entra aí nessa classificação de meio de comunicação. Porque o meio de comunicação permite que você apresente alguma coisa, combine alguma coisa, confirme alguma coisa, você consiga ter a informação, seja ela por meio de rádio, televisão, e qualquer que for o meio de comunicação, você tem acesso a isso, ou pelo telefone, ou internet, e o meio de transporte ele possibilita você gerar o fluxo de coisas físicas, né? Pode ser de mercadorias, de pessoas. Isso faz com que as pessoas circulam e as mercadorias circulem também de um lado para o outro. E então os 2 meios aí que viabilizaram e possibilitaram a globalização, meio de transporte, meio de comunicação. A outra questão falava sobre quais são os principais fluxos que ocorrem nesse processo de globalização. Fluxo de mercadorias, fluxo de capitais e fluxo de pessoas, ok? Fluxo de capitais significa que tem alguma movimentação financeira entre países ou entre empresas de países diferentes, ok? Então vamos lá, a gente avançando aí no nosso conteúdo, a gente vai estar vendo o que tem para se aprofundar em relação à globalização na página 354, eu vou estar compartilhando com vocês, para a gente dar prosseguimento. Ver aí como funciona e qual o resultado disso para a população, né, para a sociedade, esse processo de globalização, e depois vamos ver um dos organismos internacionais que tem aí como função a regulamentar esse fluxo. No caso aí vai ser a OMC, e a OMC ela tem essa função de regulamentar, né, as questões jurídicas, de regulamentar esse processo de fluxo de mercadoria, já que a OMC é a Organização Mundial do Comércio,
ela vai regulamentar essa área. Então, nós vamos estar vendo aí esses dois assuntos para se aprofundar em globalização. Então, vamos lá. Na página 354 tem aí um texto que vai tratar sobre a questão dos avanços tecnológicos e a relação com a globalização. Vamos ler. As distâncias geográficas, né? Avanços tecnológicos e a globalização. As distâncias geográficas entre os lugares do planeta permanecem as mesmas. No entanto, a evolução... Deixa eu aumentar a letra aqui. É melhor para todos nós. Então vamos. No entanto, a evolução dos transportes e das telecomunicações, em especial dos grandes aviões a jato, da telefonia e da internet, parece cada vez mais reduzi-las, né? Reduzir essa distância, porque as coisas ficam mais rápidas, mais acessível. Hoje, em poucas horas, podemos nos deslocar de um lugar para outro, mesmo que esses lugares sejam muito distantes entre si. Também podemos nos conectar com pessoas que estão do outro lado do planeta em poucos segundos. Em especial, os avanços tecnológicos dos meios de comunicação, como a utilização das redes de cabo de fibra óptica. Deixa eu sinalizar isso aqui. Para vocês. Como a utilização de rede de cabos de fibra óptica, satélite, computadores, internet, possibilitaram a comunicação entre pessoas de diferentes lugares do planeta e permitiram as negociações comerciais em tempo real, promovendo uma intensa rede de integração entre os diferentes pontos do mundo. A partir do século XXI, a internet revolucionou os meios de comunicação, pois intensificou a integração entre lugares e passou a oferecer uma série de facilidades para a realização de tarefas do cotidiano, como pagamento de contas, envio e recebimento de mensagens, a compra de produtos e também a obtenção de informações. A gente sabe que essa tecnologia, principalmente ligada aí à informática, ao computador, ela inicia no século XX, né? Inicia aí por volta de 1970, já que essa tecnologia foi descoberta no período da Segunda Guerra Mundial, mas só se passou para a população civil a partir da década de 1970. Então aí que a gente começou a ter acesso a isso, e isso começou a trazer uma dinâmica nova para a nossa sociedade. Porém, no século XXI, houve uma revolução ainda maior, que se destaca aí, por isso que está falando sobre esse período aí do século XXI. Então vamos lá, continuando a leitura aí nesse parágrafo. Embora essa tecnologia da comunicação venha se expandindo cada vez mais, em países como Níger e Chad, em cada grupo de 100 pessoas, percebam isso aqui, ó. Em cada grupo de 100 pessoas, apenas cerca de 5 têm acesso à internet. Ou seja, em média, 5% das pessoas nesses países, Níger e Chad, apenas 5% têm acesso à internet. Uma comparação com o Brasil, que não é nem um país rico, nem tão desenvolvido, que tenha tanto destaque assim no mundo, ele segue uma tendência mundial de aumento do uso dessa ferramenta. Em cada grupo de 100, cerca de 60 tem acesso à internet. Olha que não pegou nenhum país tão desenvolvido, pegou o Brasil. E olha a diferença,
aqueles dois países apresentam 5%. E outros países, no caso como o Brasil, apresenta 60% da população tem acesso à internet. Então, apesar de ter facilitado a vida, ter criado condições de troca de informações e melhorado algumas atividades, a diferença entre países aí é muito grande. Em um, apenas 5% da população tem acesso, no outro, 60% da população tem acesso. Então, vamos seguir. No entanto, uma ampla parcela de sua população ainda se encontra excluída do mundo digital. Aí apresenta um gráfico aqui embaixo que vai mostrar essas diferenças, né? No caso do amarelo Brasil, desculpa, amarelo não, amarelo é mundo. Aqui dá toda a galera do mundo aqui, ó. Qual a porcentagem média aqui das pessoas que tem, né? No caso do mundo aqui vai bater pouco mais de 40% nessa direção aqui. E o vermelho representa o Brasil, ó, vai bater em média 60%, como foi lido lá no texto. E os países desenvolvidos, né? Se a gente comparar o mundo está em média 40% da população mundial tem acesso à internet. Já os países desenvolvidos, que são os países mais ricos do mundo, que conseguem ter maior acesso à tecnologia, eles chegam a próximo a 80% de acesso à internet. A diferença, então, é muito grande, né? Lembrando que lá no Chad e Níger, eles estão mais ou menos aqui, ó. Que são apenas 5% daquilo que... do acesso à internet. 5% da população. Ok? Então, vamos lá. Aqui a gente já mostrou e vimos a diferença entre alguns países. A gente vai passar aqui pela parte que fala sobre os fluxos, né? A gente leu e falou sobre isso, questão dos fluxos. Vamos para a página 58 e 59. Ó, fluxo de informações, como a gente fez a atividade aqui agora, né? É um dos fluxos de informações. Outro fluxo que marca aí a globalização, fluxo de mercadorias, né? A gente pode dizer que o principal fluxo aí está no fluxo de mercadorias, porque um país, um mundo onde a globalização é uma das marcas, está relacionado, melhor dizendo, ao capitalismo. Então, a ideia é mercado. Então, o maior objetivo deles em investir para facilitar essa troca tem a ver com a questão dos fluxos de mercadoria. A gente vê aqui, ó, fluxo de transporte no mundo, que está relacionado aí ao fluxo de mercadoria, e o mundo está assim, totalmente conectado em seus lugares, né? Todos os lugares conseguem ter uma conexão aí. Então, a gente viu esses fluxos, agora vamos ver o organismo internacional que regulamenta esse fluxo de mercadoria. Lembrando que o fluxo de mercadoria é um dos que se destacam aí, porque a mercadoria tem a ver com a economia, e a economia é o de interesse de todos no mundo, onde o capitalismo é o que domina, né? A ideia é ter lucros, vender para ter lucros. Então vamos lá. Sobre a Organização Mundial do Comércio, né? Toda vez que a gente fala em mundialização, a globalização também ela pode ser entendida como uma mundialização, onde o mundo todo está conectado, viabilizando e vivendo de acordo com esse fluxo aí de mercadorias, pessoas e capitais. E
essa forma de pensar o mundo globalizado, essa mundialização, ela exige que tenha algum organismo que possa regulamentar essas relações mundiais, já que os países têm sua soberania. Eles já têm seus organismos de organização. Tem os organismos lá que funcionam de acordo com a lei, de acordo com a orientação do presidente, primeiro-ministro, a constituição daquele país. Todo se organiza de acordo com a estrutura política daquele local. Porém, quando se fala numa mundialização, você está tratando de países que têm critérios e regras diferentes. Para que não fique assim solto, sem nenhum parâmetro, nenhuma baliza, nenhum limite, eles estabelecem alguns organismos que consiga regulamentar essa relação entre os países do mundo, entre as empresas do mundo inteiro. E um desses organismos, né, a gente tem a ONU, que é a ONU é a Organização das Nações Unidas, que tem a ideia aí de promover a paz, de evitar conflitos, de apaziguar qualquer conflito que tiver entre os países do mundo. E temos outros organismos, como o Fundo Monetário Internacional, temos o BIRD, que é o Banco Mundial, e todos esses organismos têm a ver com essa relação, né, mundializada. E a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, está aí para regulamentar e organizar toda essa relação comercial entre os países do mundo e entre as empresas de países diferentes, para que tenha pelo menos algum limite, né? Então vamos entender um pouquinho como é que é a Organização Mundial do Comércio e qual a relação dela com o Brasil, né? Ou qual a relação do Brasil com a OMC. A gente pode olhar dos dois lados. Então vamos lá. Organização Mundial do Comércio. Sediada em Genebra, na Suíça, a OMC é uma instituição internacional que tem a função de regulamentar, vamos lá, sempre lembrando as questões que a gente tem para fazer, né? Função de regulamentar as bases jurídicas do comércio entre as nações, ok? Os acordos comerciais estabelecidos, assim como vantagens, favores e privilégios concedidos para a comercialização de um produto de determinado país, devem ser estendidos a produtos similares comercializados por todos os outros países membros da organização. Veja o mapa a seguir, o comércio internacional representado pelos fluxos de mercadorias do mundo. Então, o que acontece? Quando ele diz aqui que há favores, privilégios, né, os acordos comerciais estabelecidos, esses acordos têm que ser válidos para todos os países que fazem parte da OMC. Saiu aqui. Vou voltar. E esse mapinha aí está mostrando os fluxos aí de acordo com a espessura aí da seta, né? Está falando de quantidade e existe essa circulação. Vamos seguir aqui para a gente ver o nosso texto. Segundo um dos membros fundadores da OMC, o Brasil atua como um dos países subdesenvolvidos mais influentes nas negociações realizadas. Por outro lado, lembrando aqui só, ele atua como um dos países mais influentes, mas considerado aí país subdesenvolvido nesse caso aqui, ok? Por outro lado, mesmo nosso país também, nosso país também reivindica ações contra países que desrespeitam acordos e normas definidos pela organização, ok? É uma das coisas que o Brasil faz aí. Em geral, as razões das disputas comerciais estão relacionadas a conflitos de interesses entre países em desenvolvimento, vamos marcar aqui, países em desenvolvimento e países ricos. A gente viu na aula passada um assunto relacionado a isso. Existem os países subdesenvolvidos, que são os países pobres, existem os países em desenvolvimento, que apesar de eles serem considerados um país ainda chamado também de subdesenvolvido, eles já têm um desenvolvimento industrial. Então, tem uma capacidade de produção, por isso eles são chamados de países em desenvolvimento, né? Os subdesenvolvidos, normalmente são países agrícolas, países que
trabalham com produtos primários. Os países em desenvolvimento têm produtos primários, mas já tem uma certa industrialização, e tem os países ricos, que são chamados países desenvolvidos, ok? Então, os países em desenvolvimento exigem... O que esses países exigem? Na Organização Mundial do Comércio, eles querem que não tenha como os países ricos complicar o comércio para esses países em desenvolvimento. Então, esses países em desenvolvimento, eles impõem, ou pedem, ou reivindicam algumas exigências, exigem algumas atitudes que sejam tomadas por esses países ricos, mas que venha a partir da pressão que eles fazem pela OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, já que ela que tem que regulamentar. E aí esses países em desenvolvimento exigem a redução ou mesmo a eliminação dos subsídios, que esses subsídios são dados pelos países ricos aos produtores agrícolas. Vamos tentar entender o que é isso. Os países ricos, por sua vez, principalmente os Estados Unidos e os integrantes da União Europeia, não deixam de defender seus agricultores com a isenção de impostos e a concessão de financiamento. Então, eles isentam de impostos e concedem aí financiamentos a juros abaixo do valor de mercado, o que barateia os produtos de seu produto. O que barateia os preços de seus produtos. Sem isso, seus agricultores não conseguiriam competir com a agricultura de alguns países em desenvolvimento, como o Brasil, cuja produção, em certos casos, é maior e apresenta custos menores. Então, vamos lá tentar entender um pouquinho disso aí. O que acontece? Os países em desenvolvimento, como o Brasil, eles exigem a redução ou a eliminação de subsídios. O que é subsídio? Uma ajuda do governo aos produtores deles. Exemplo, Estados Unidos vai lá e tira o imposto daqueles fazendeiros que produzem produtos primários, produtos que são agrícolas. E aí, esses fazendeiros, que têm que contar com mão de obra, sementes e o imposto, se ele tira o imposto, o produto dele fica mais barato. E isso é ruim para o mercado mundial. Por quê? Porque os produtores dos outros países não têm essa isenção. Então, eles vão pagar o imposto. Se eles pagam o imposto, o produto deles pode ficar mais caro. Porque, além de todas as despesas que eles têm, eles ainda têm que considerar que vai vender um produto e vai pagar também o imposto. Então, quando o governo estabelece isso, isentando, tirando o imposto desses produtores, ele faz com que os produtores deles tenham preços menores. E isso gera uma irregularidade, isso gera uma disputa desigual entre esses produtores, entre os produtores de países ricos e produtores de países pobres. Então, os países em desenvolvimento exigem que eles parem de fazer isso, né? Ou reduza, ou pare, elimine totalmente, né? Eles também facilitam, os países ricos facilitam para os seus produtores alguns financiamentos a juros muito baixos. Então, os produtores podem ir lá comprar trator, comprar insumo, comprar tudo aquilo que eles necessitam para produzir com juros baixos, podendo financiar e ainda, no caso aí, seria mais produtos maiores, né? Como as ferramentas, os tratores ou qualquer uma melhoria que eles vão fazer na área deles, de onde eles cultivam, plantam e colhem, e eles podem financiar isso, podem até comprar terra, pode fazer o que eles quiserem para melhorar a sua capacidade de produção, só que eles vão ter os juros reduzidos. Quando acontece isso, eles vão ter uma vantagem no comércio mundial, o que não é permitido, já que o comércio tem que ser de igual para igual, e a OMC tem esse papel de regulamentar. Para que a OMC corra atrás disso, os países em desenvolvimento exigem a redução ou, se possível, a eliminação desses subsídios. Ok? Então, vamos lá. A gente vai estar falando aqui nas questões que a gente tem aí na folha,
né, que eu acredito que vocês pesquisam antes e tentam fazer, a gente vai ter aí uma coisa para vocês responderem em relação à igualdade e à globalização. Vocês acreditam que a globalização trouxe igualdade de acesso para todos os países ou para todas as sociedades? De acordo com o que a gente viu lá que acontece em Chad e Níger, comparado com o Brasil, que Níger, apenas 5% da população tem acesso à internet e, no caso do Brasil, 60% tem. Isso demonstra o quê? Existe igualdade de acesso para todo mundo a esses novos meios? E aí você vai explicar pelo que você entendeu e pelo que eu expliquei aqui também. A outra coisa que vocês vão estar respondendo, ou que já responderam, é qual o papel da OMC nas relações comerciais mundiais. O principal papel da OMC é a regulamentação do comércio mundial, ok? Como nós lemos aí no texto. E a última questão que vocês fizeram, acredito que já está pronta, qual a exigência dos países em desenvolvimento na OMC em relação aos países ricos? Os países em desenvolvimento exigem que os países ricos eliminem ou reduzam os subsídios, ok? Eliminem ou reduzam os subsídios. Então é isso. Nossa aula fecha aqui. Até a próxima aula e um abraço aí para vocês todos, ok? Valeu, pessoal.